Bom dia, boa tarde, boa noite. Black Panther QAP, segunda temporada. Hoje nós temos um episódio mais que especial, né? Temos aqui três ilustres convidados para tratar de um tema muito importante, né? Que precisa ser discutido na sociedade civil, no campo jurídico, no campo acadêmico. E selecionar essas três pessoas aqui realmente foi uma dificuldade. Deixa eu só fazer uma observação. Hoje, ao meu lado aqui, não teremos a companhia do Saleno, por uma questão pessoal de cima da hora. Mas o Saleno fique bravo comigo, mas eu estou tão bem acompanhado como poderia do Saleno de repente ficar de férias. Hein? Não, brincadeira, Saleneira. Você tá fazendo falta aqui. Doutora Aloíse Figueiras, desembargadora do TRF3 da Terceira Região. Se apresente para o pessoal, para os nossos colegas, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da senhora, agradecer a presença da doutora Anália, da doutora Cintia, embora tenha falado para não chamá-la de doutora, mas eu vou chamá-la assim. E vamos começar com as apresentações. Doutora, por favor, e muito obrigado pela presença para a gente poder debater esse tema tão importante para a sociedade. Eu que super agradeço essa oportunidade aqui, né, nos concedida pelo Black Panther. E a gente precisa falar nesse assunto, né? E eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. E, bom, me apresentando, eu sou Luiz Filgueiras, sou desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Sou também presidente da AJUFESP, né? Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu tenho mestrado e doutorado pela PUC em Direito Constitucional. E a minha tese, agora recentemente defendida, até nem tão recentemente mais, né? Foi agosto do ano passado, é sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas em relação à disciplina constitucional e à Convenção de Palermo. Então, é um tema que eu tenho estudado já há bastante tempo, desde que eu me tornei representante do tribunal em várias instituições, várias comissões e comitês, enfim, temáticos, né, sobre o tráfico de pessoas. E tenho me enfronhado cada vez mais nesse assunto, e estudando, né, os reflexos da própria legislação em como a gente trata esse assunto, né, na prática. E eu estou aqui às ordens para a gente debater esse assunto, no que eu puder contribuir, vai ser uma honra para mim. Poxa, muito obrigado, doutora. Ó, vou ficar com vergonha aqui do meu currículo, mas enfim, serve de motivação para correr atrás. Doutora Anália, por favor, se apresente para o pessoal e para o nosso público. E é uma honra ter a senhora aqui conosco, viu? Porque não só estudei sobre a senhora, mas as companheiras aqui também da mesa falaram o quanto que a senhora é referência no tema e no assunto. Então, por favor, doutora. Eu agradeço a responsabilidade que você está me imputando, né? Mas dizer que eu tenho o enfrentamento ao tráfico de pessoas como um compromisso de vida. Esse tema é importantíssimo, que a gente possa estar dialogando sobre ele para retirar da invisibilidade. Então, o tráfico de pessoas existe e precisa ser enfrentado. Eu sou psicóloga de formação, sou mestra e doutora pela USP e estou fazendo meu pós-doutorado atualmente. E toda a minha pesquisa acadêmica vem dentro do campo das políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Para você ver como eu sou jurássica no processo, desde 2000, quando o Brasil foi signatário do Protocolo de Palermo. Na época, eu coordenava o Programa de Proteção a Testemunhas no Brasil, o PROVITA, e eu fui convidada pelas Nações Unidas para implementar o Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E aí começa a minha trajetória. Então, eu tenho uma caminhada na linha da implementação, coordenação e desenho da política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. E depois de uma certa jornada, eu procurei criar um link entre essa teoria e a prática, investindo muito nas minhas pesquisas acadêmicas. Meu doutorado resultou a minha tese em um livro, e nesse livro eu faço todas as análises relacionadas a essa política. Falo também sobre a invisibilidade das vítimas e a importância do monitoramento e da avaliação dessa política pública no Brasil.
Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a doutora Luíse pela indicação e é uma honra estar com a minha amiga, parceira de caminhada, a Cíntia Meirelles. Ô, doutora, a gente que agradece aí as palavras e, poxa, eu tô lisonjeado. Era para o Saleno estar aqui também e certamente ele ficaria tanto quanto orgulhoso, mas não foi possível. Mas vamos aproveitar o máximo que puder, né? Conhecimento, a vivência, né, de vocês. E aproveitando que foi passada a palavra para a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, por favor, se apresente para o pessoal. Por mais que eu tenha dito que eu não sou doutora. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que a doutora Luíse, a Anália, para mim é um baita de um privilégio. A Anália é a minha mentora. Ela me ensina muita coisa. Eu sou apenas Eu uma... aprendo mais, viu, gente? Do que ensine. Vocês estão muito humildes, eu tô aprendendo. Elas ensinam muito pra gente. Eu comecei, posso dizer, muito recente esse trabalho. A Exodus Road é uma organização sem fins lucrativos. A gente atua no Brasil no enfrentamento ao tráfico de pessoas com algumas frentes. Na frente da educação, da prevenção ao crime. Na frente de oferecer capacitação para as agências de segurança pública do Brasil e também no resgate às vítimas. Eu sou formada, só cheguei até o mestrado, não tive a coragem delas de encarar um doutorado, quem sabe. Ainda. Ai, né? nossa, mas Ainda cedo. eu tenho uma amiga que falava assim, quem não cola não sai da escola, né? Então, acho que se eu entrar no doutorado eu não vou conseguir sair. Então... A Exodus hoje, ela atua nessas 3 áreas e a gente também atua em colaboração com as agências policiais e uma das agências que a gente tem uma colaboração muito próxima é com a Interpol, porque a gente tem uma cadeira no Human Trafficking Expert Groups da Interpol, então a gente senta com eles anualmente, conversamos o que é o tráfico e como tem sido o enfrentamento e como esse crime tem se desenvolvido ao longo dos anos. Então, basicamente, eu acho que é isso. Deixa eu só fazer uma parte, né? Aproveitando que a gente está aqui numa conversa, né? E, na verdade, nós estamos reunidos hoje, reunidos, né? Por conta do... Não pode bater na mesa? Eu acho que não. Acho que né, aqui no microfone que não pode, né? Acho que na Se mesa pudermos pode. evitar, acho que na dúvida evitamos. Então, mas eu tava falando... O Cauã sinalizou, falou que pode dar o tapinha se precisar. Nós estamos falando de tráfico de pessoas aqui, né? Eu falei em tráfico de pessoas, a Nara Sim. falou em tráfico de pessoas e a Cíntia falou em tráfico de pessoas. Mas a gente está aqui às vésperas do Dia Internacional do Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Isso aí. né? 28, e isso é muito né? importante a gente fazer esse link, né? Por que a gente, quando fala de trabalho escravo, a gente também fala em tráfico de pessoas e vice-versa, né? Eu já arriscando, né, uma entrada nesse assunto e se elas quiserem complementar, Não, Luiz, né? você já tá com a bola, mete pro Eu gol, já- porque vamos você lá, já tem a né? resposta que a no gente peito, precisa. Porque, na verdade, os fenômenos hoje estão muito imbricados, né? Sim. O Brasil sempre tratou as coisas de forma separada e a gente vê até que a legislação internacional trata um pouco de forma separada. Até porque quando a gente fala em trabalho escravo, a gente está se remetendo ao tráfico de escravos da África, tráfico de escravos no mundo, né? Que foi, assim, culturalmente separado do tráfico de pessoas, porque o tráfico de pessoas, ele nasceu com uma preocupação a respeito do tráfico de escravas brancas dentro da Europa e para as colônias, que é um tráfico sexual, um tráfico para exploração sexual. Com essa finalidade. Com essa finalidade. Então, ele vinha sendo tratado pela legislação internacional e pela nacional de forma separada, o que, inclusive, traz uma separação nas políticas públicas, né? Então, você tem lá um ministério cuidando do trabalho escravo e um ministério cuidando do tráfico de pessoas. Só que vem o Protocolo de Palermo, que é assinado em 2000, depois entra em vigor em 2004, se não me Isso, engano, 4 anos né? após isso, sim. Uhum. E junta os fenômenos, porque eles andam juntos, né? E aí o tráfico de pessoas existe o tráfico de pessoas para a redução análoga de escravo, a condição análoga de escravo, ou para qualquer espécie de servidão. E nessa hora você tem o trabalho escravo dentro do tráfico de pessoas, e isso tornou muito difícil a separação dos dois fenômenos, inclusive no aspecto da repressão, né? E eu acho que até é uma coisa que a gente não está enxergando muito bem ainda, porque essa mudança foi incorporada no Brasil 12 anos depois do Protocolo de Palermo.
Até então, a gente ainda tinha legislação tratando o tráfico de pessoas só para exploração sexual. Tem um lápis considerável de tempo É. ali para poder. Para absorver isso, inclusive as estruturas administrativas, né? Uhum. E então, assim, hoje faz muito sentido, eu acho que sempre fez, mas hoje, assim, institucionalmente faz muito sentido a gente tratar junto. Quando fala em trabalho escravo, falar também em tráfico de pessoas. Dificilmente, numa situação de tráfico de trabalho escravo, você não vai ter também um tráfico de pessoas. Nossa, Né? interessante. E quando nós falamos de trabalho escravo, o que que isso significa exatamente? Porque a gente fala até de vivência, né? Até por uma dificuldade escolar, acadêmica, histórica, o pessoal aqui no Brasil associa muito a questão do trabalho escravo ao negro escravizado, né? E por uma falta de conhecimento maior, e a doutora Luísa aqui trouxe muito bem, mas para a gente explicar para o pessoal que é leigo no assunto, quando a gente fala de trabalho escravo, a gente está falando exatamente do quê? Como é que essa condição é posta a essas pessoas que são vitimizadas? Quer responder, Anália? Responde, Vai. eu falei muito já, eu falo depois. Exatamente, no caso, o que mais caracteriza o trabalho escravo é a servidão, é a dívida que esse trabalhador ele se submete, que ele adquire em função do seu contratante. É a forma que ele é aliciado para o mercado de trabalho e as condições indignas e subhumanas que eles são submetidos. Normalmente, o aliciador no trabalho escravo, ele se chama, tem um codinome que ele se chama gato. Então, pensando no trabalho escravo rural, o gato vai para um determinado município onde existe uma fazenda que está precisando de supostos trabalhadores. Quer seja, por exemplo, para a criação do gado bovino. Então, o aliciamento é feito com uma promessa de emprego, onde eles receberão um salário X e que serão remunerados por uma carga horária também X de trabalho. Só que isso, na verdade, não acontece. Não existe um contrato formal, não existe uma carteira de trabalho assinada, ou seja, os direitos trabalhistas não são assegurados. Essas pessoas que aceitam essa proposta de trabalho, eles ficam em condições subhumanas, por exemplo, em galpões, muitas vezes, nesses galpões é onde o animal da fazenda, o gado, também fica, então eles não têm um local para dormir, não existe alimento, cozinha, enfim, toda a estrutura necessária para esse trabalhador poder desenvolver sua atividade laboral. As horas de trabalho são extenuantes e eles ficam em regime de servidão por dívida. O que quer dizer? Ele recebe o salário que é prometido, só que esse salário ele fica dependente do contratante, porque ele precisa se alimentar, ele precisa mandar uma parte dele para a família, que muitas vezes não consegue, porque ele precisa pagar o barracão onde ele compra o seu alimento, e ele fica dormindo em rede, no chão, em esteiras, para poder conseguir sanar essa dívida que ele nunca consegue sanar. É insanável. Porque ela é dividida por 3. O aliciador fica com a parte, ou seja, o gato fica com a parte, ele passa a dever no barracão e ele precisa encaminhar algum recurso para a família que também não consegue encaminhar devido a toda essa situação. Ficam muitas vezes incomunicáveis com a própria família e se submetem. Em muitas regiões, esse trabalho ele é tido como é o natural, digamos assim. Ele é visto como uma coisa que é normal para aquela região. Ou seja, aquilo ali não tem nenhum estranhamento da população, porque muitas vezes eles não se consideram submetidos a trabalho escravo, porque eles precisam sobreviver, eles precisam gerar algum tipo de renda. Recentemente, no município de Monicoré, eu trabalho na Amazônia Brasileira,
E aí, no município de Manicoré, que é o sul do Amazonas, você desce do Rio Madeira até o Rio Manicoré, tem esse distrito. Um dos prefeitos dessa região, ele quis implementar o trabalho de uma política pública chamada Luz para Todos. Então, esse Luz para Todos, ele indica que é importante discutir com a comunidade, é importante trazer parcerias para a comunidade, só que ele fez a proposta de implementação do Luz para Todos, tendo como mão de obra a própria comunidade, Olha ou a seja, denúncia os já. ribeirinhos, os quilombolas, eu posso falar, não é uma denúncia, porque o Ministério Público do Trabalho já atuou, já fez toda a sua, digamos, cumpriu sua missão institucional no enfrentamento a esse tipo de crime. E aí, os ribeirinhos, que eram daquela comunidade, que queriam ter a sua comunidade com luz elétrica funcionando, eles fizeram um mutirão e foram devastando, furando é redundante, furando furo. Mas, assim, começaram a abrir furos na floresta para colocar os postes em madeira. Para isso, eles não tinham nenhum salário, nenhuma remuneração, não tinham alimentação, a alimentação deles era cachaça, para poder sobreviver àquelas condições extenuantes de trabalho. Nesse processo, tinham adolescentes envolvidos, eles levaram as suas companheiras para cozinhar para eles, que eles ficavam dentro se adoecessem, continuavam ali mesmo, sem nenhum tipo de assistência. Mas para eles estavam desenvolvendo uma ação importantíssima, comunitária, valorosa, para trazer eletrificação para a sua comunidade. Gente. Então, isso na cabeça deles, da comunidade, não era trabalho escravo. É muito incrível essa história. Não é? Então, quando... Porque ela traz tantos elementos da redução condicional de escravo ligados com o tráfico de Tantas pessoas. camadas, né? Que eu não sei nem como começar a comentar isso. De tanta coisa importante. Vejam que você tem aí as condições degradantes. Isso. Né? Você tem um consentimento ali daquelas pessoas, porque elas estavam achando parceria e elas estavam sendo exploradas, não estavam recebendo salário e estavam submetidas a condições degradantes. E isso tanto configura a redução condicional de escravo, quanto configura o tráfico de pessoas, porque alojar e acolher, enganar. Alojar e acolher, que são os verbos de permanência, que estão lá na lei, que as pessoas acham que alojar e acolher permanência não é tráfico de pessoas, porque tráfico de pessoas tem que ter o transporte, a locomoção. Nem sempre. Mediante abuso da situação de vulnerabilidade, olha a situação de vulnerabilidade, de necessidade dessas pessoas de terem aquela luz naquele lugar, e era tanta que elas se submeteriam a qualquer coisa para poder fazer aquilo, né? Tanto é que levaram filhos, mulheres para fazer a comida, né? Então, um mutirão. Então você tem ali uma exploração de uma situação de necessidade. Isso, a vulnerabilidade. A vulnerabilidade dessa vítima está aí, né? Nessa relação dela com a própria comunidade, com as necessidades básicas dela. Exatamente. Né? E aí, para quê? Né? Para quê? Para um trabalho escravo, que é um trabalho sem remuneração, para um trabalho em condições degradantes, para toda aquela situação que elas estavam submetidas, ou mesmo para qualquer espécie de servidão. Né? Então, você tem os dois fenômenos juntos. Né? E aí eu já passo também, com licença, a bola um pouco para a Cíntia, porque a gente tem um fenômeno atual, que é o aliciamento por internet, pelas redes, não é? Para poder, jovens, já é uma outra camada da população, que tem instrução, formação, que são especialistas em TI, que são convocados para o Sudeste Asiático e são submetidos a condições de escravidão. Recentemente, Cíntia fez vários resgates e atualmente ela acompanha pela Êxodos casos que é o chamado Vale do Silício Asiático, não é? Triângulo Dourado. O Triângulo Dourado, que alicia brasileiros tanto para a questão
do uso da internet para dar golpes, Golpes. como também para exploração sexual. Então, acho que tem essas duas pontas, essas diversas camadas, né, Luísa? E nesse Você está caso, pegando aqui é o clássico, uma né? política pública, Não, onde o Ministério Público do Trabalho atuou dentro da sua equipe móvel, não é? De maneira muito eficaz, e você tem agora um crime transnacional puxando brasileiros para esse tipo de aliciamento de trabalho escravo em outro continente. E neste caso, com restrição de liberdade, porque para o trabalho escravo, né, vamos pontuar aqui, que a jurisprudência já é pacífica no sentido de que você não precisa ter necessariamente a restrição da liberdade do trabalhador para configurar a situação de redução à condição análoga de escravo, né? Você pode ter só a submissão à condição degradante de trabalho, você pode ter só a jornada exaustiva, e você pode também ter essa restrição à liberdade camuflada de servidão por dívida, que foi o que a Anália explicou muito bem nessa situação da pessoa do barracão. A pessoa fica devendo eternamente, então ela fica sempre trabalhando sem ganhar um tostão. Então, é uma maneira de você restringir a locomoção sem proibir, sem ter um arcabouço ali de coerção para que a pessoa não possa sair do lugar. Mas no exemplo da Cíntia, é um negócio, como eu estava falando que é o clássico, é porque ali realmente houve, né? Houve ameaça e tudo mais, né? Tem. Conta pra nós, Cíntia, essa experiência que você teve ali em loco, como é que foi? Acho que hoje no Brasil a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem visto que o crime mudou de cara, né? E a gente tá vendo que não tem mais roubo a carro forte, não tem tanto aquela questão de se monetizar com crime aqui. Então as organizações, elas se reinventaram, estão se reinventando, estão levando o crime para a questão cibernética. Mas ainda assim precisam de pessoas. Então, há um convite, o aliciamento está na nossa palma da mão, porque isso aqui é uma ferramenta muito boa, mas os jovens estão sendo recrutados pelas mídias sociais para empregos que são muito bons. Então, qual que é um salário de um jovem recém-formado que acabou de sair de uma faculdade e está procurando um emprego no Brasil? Aí vem essa oportunidade para fazer trabalhos digitais, geralmente são relacionados a essa área, muitos jovens com outros idiomas. A proposta é para ganhar seus $2.000 por mês, com uma passagem paga, quem não quer viajar, com comida paga, com alojamento pago, tudo pago para um jovem que acabou de não ter um emprego. Para ganhar, vamos lá, se o dólar tivesse 5-1, R$10.000 por mês no Brasil. E aí eles vão, quando eles chegam lá, tem todas as características, né? Então aí você já teve o transporte, você já teve um engano, porque foi dado para eles esse trabalho. Eles chegam lá, a primeira coisa que tem é a restrição da liberdade. Já é retirado o passaporte. Você sem passaporte em qualquer país do mundo, fora o Brasil, você não é nada, você não sai dali. Ou seja, e aí eles ficam recrutados, eles têm uma dívida, porque quando eles querem sair, a conta chega, então, poxa, você me deve $10.000, $20.000. A gente tem casos que eram $11.000, $5.000. E dentro dessa estrutura de que eles ficam presos, eles são ameaçados. E aí entra o que eu digo que a nossa sociedade ela é coparticipativa no crime, porque existem muitas formas do crime que acontece lá. E aí vou dizer uma que a gente vai ficar todo mundo assim, nossa, eu tô participando. Quem joga no jogo do tigrinho? Quem tá jogando no jogo do tigrinho tá praticando um ato que por trás dessa plataforma tem um brasileiro, muitas vezes escravizado, que não consegue sair. E para tirar de lá e para voltar é muito difícil. E também eu acho que aí a gente entra numa outra discussão, que é essa discussão, por que a gente não vê casos sendo tipificados no sistema de justiça com penas duras? Com pessoas indo realmente responsáveis pelo crime, porque hoje, infelizmente, o crime compensa, e muito. Esse crime hoje movimenta, segundo a Interpol, $3 trilhões por ano. E o Brasil, a gente tem exportado muita gente para lá. Então hoje a gente vê que está migrando para o Sudeste Asiático,
Serra Leoa, Isso só trabalho Croácia. escravo, né? É. Ela está falando, ela não está falando das outras modalidades, das outras Só o trabalho finalidades escravo, de 3 tráfico. Isso, Porque porque envolve o crime cibernético. Então, você pensar que o tráfico de pessoas, ele envolve 3 finalidades: para exploração sexual comercial, para o trabalho escravo e para o tráfico de órgãos. Apenas 3 trilhões relativos ao lucro, à economia do crime no mundo. Tem ainda A a gente tá adoção falando. ilegal, Adoção ilegal e as e o casamento servil. E as outras espécies de servidão, né? Tem casamento servil, tem mendicância, Tem. tráfico para mendicância. Eu acho que se a gente começar a estudar, a gente vai ver que, porque assim, tem E tanta... tem muitos casos. casos que têm as mesmas características, porque Exato. a pessoa vai ficar da dependência, né? É o modo Que é o lance da operandi, né? liberdade. O que é a liberdade no trabalho? Pois é, até onde, né? Você pode abrir mão da sua liberdade em prol de um trabalho, né? E até onde alguém pode usurpar da sua liberdade, da sua força de trabalho, né? Eu escrevo no início do meu trabalho que o limite dessa liberdade é a dignidade humana. Então, quando você entrega a liberdade a um ponto de ferir a dignidade humana, você tem aí um ilícito. Aí Você sai tem aí limite. algum ilícito. Nossa, Não- até me arrepio Porque a de dizer dignidade humana é um bem indisponível. Não pode haver um consentimento em abdicar do seu direito à dignidade. Né? Então, aí não há como você dizer que não há crime. Não há como você dizer que há consentimento da vítima numa situação de indignidade. Né? Eu começo o trabalho falando sobre isso, porque daí eu vou explorar a questão das vulnerabilidades ao tráfico, das populações mais vulneráveis, a questão do consentimento, né, que foi um negócio que mudou na lei, Isso. que quando se tratava do tráfico de pessoas para exploração sexual, havia um entendimento decorrente da própria redação da lei de que o consentimento da vítima era irrelevante. Sim. Então, não se indagava se aquela pessoa estava de acordo com a situação ou não, aquilo era crime e pronto, né? O tráfico de mulheres, vamos dizer assim, né? Esse transporte da mulher para a exploração sexual, o aliciamento da mulher para a exploração sexual. Depois de mulheres passou para pessoas, porque no começo era só mulheres. Passou para pessoas, mas continuou a questão do consentimento irrelevante. Com o protocolo de Palermo, isso muda. Porque vem os vícios do consentimento como meios necessários. Coação, fraude, violência, ameaça, que são vícios do consentimento. Então, evidentemente, se não houver vício do consentimento, então você pode interpretar que não houve crime. Só que tem lá uma cláusula chamada abuso, né? Que a nossa lei tirou abuso da situação de vulnerabilidade, que estava lá no protocolo. Sim. Ficou só abuso para nós, que é uma cláusula meio mal compreendida, em que você vai enquadrar as situações e você vai olhar se aquele consentimento foi realmente válido. Porque se houve abuso de uma situação de iniquidade, de vulnerabilidade, de desequilíbrio, aí você tem o crime também, né? Não, mas por que eu tava falando isso? A gente começou a falar de liberdade. É da Da liberdade. liberdade. É a liberdade Então, no trabalho. Até qual que é o limite da liberdade? Né? Do qual é o consentimento limite? da pessoa Então, pra fazer qual é o determinados- limite desse consentimento? Se você, numa situação de vulnerabilidade, você tem condição de consentir, né? Não existe aí um abuso por parte daquele que está explorando, né? Então, essa questão da liberdade está muito imbricada na nossa interpretação da lei. E tem uma cultura também que normaliza certas situações, entendeu? Então, coloca Isso. dentro da esfera de liberdade de disposição. Mas normaliza situações de quê? De indignidade, né? Tanto na exploração sexual, quanto e principalmente no trabalho escravo, porque a gente vê muita sentença dizendo, não, mas isso lá no sertão é normal, Sim. né? É cultural. Ou Você aqui justifica também, tudo por perspectiva Cultural, né? muitas vezes aqui no trabalho aqui dos bolivianos, na oficina de costura, Que é o mas trabalho eles vieram escravo porque urbano. que tem muito em São muito Paulo, em São né? Paulo. Eles vieram porque quiseram, estão aqui porque querem. Ninguém obrigou, e né? Ninguém obrigou. Teoricamente. E eles estavam numa situação pior lá, então por isso que eles vieram aqui. Então isso aí não tem tem um consentimento aí, então não tem crime. Não, gente, peraí, né? Qual situação essas pessoas estavam gerando lucros, né, para as pessoas que estão explorando a atividade?
Isso tem que ser visto, né? E nessa hora, como que E o você vai dizer que a trabalho pessoa escravo consentiu? doméstico, Por que consentiu, exemplo, né? é. O doméstico é um outro doméstico, exemplo, né? muito, muito importante, né? Que a pessoa Exatamente. não se sente vítima, né? Muito. Aliás, essas Ela vítimas é nunca da se sentem família. vítimas. Ela é da Nenhuma. família. Ela é da Até a família. página Ela é da 2, né? família. Ela é da família, né? Então, é uma característica da vítima de trabalho escravo e tráfico de pessoas que ela não se sente vítima. Isso é um problema. Ela se sente A até forma de grata, aliciamento muitas faz vezes. com que eles não se sintam vítimas. E não denunciem. E não denuncie, porque É. tem uma ligação afetiva, Tem. de uma certa maneira, com o aliciador ou a aliciadora. Muitas vezes. Muitas vezes até na expressão de gratidão. Você veja o trabalho doméstico, as babás. Uhum. No Nordeste isso é muito comum. Não, eu trouxe ela, uma menina, cuidando de outras crianças. Sim. Não, eu trouxe ela para ajudar economicamente a família, para ela tratada como uma filha. Eu coloquei ela para estudar, que não é na mesma escola dos escola, filhos. Ah, mas a gente dá de um tudo. Ela aqui tem tudo, quartinho nos fundos, não dorme com as Famigerado quarto de crianças. empregado, né? O Sim, famoso quarto de empregada. Aham. Mas a família é grata. A menina é grata. Teve uma Ela oportunidade teve na uma vida. oportunidade na vida. Então, quantas domésticas você vê por aí que estão dentro dessa situação? Ninguém denuncia porque está dentro da casa das pessoas. É difícil. E é você socialmente aceito. Socialmente socialmente aceito, e as é. pessoas são coniventes com aquilo ali porque é cultural. E ninguém vê as oportunidades que essa pessoa Exatamente. perdeu na Total, vida, né? né? Ela Total. Por isso que eu acho que essa questão da gente sensibilizar e falar do que fere a dignidade humana, e aí é que entra o ponto X da questão, porque quem julga tem que se colocar muito mais do que empatia, se colocar ali, se fosse eu, se fosse um filho meu. Por exemplo, quando a gente fala em todas essas situações, a gente está falando de vítimas, de pessoas. Culturalmente, socialmente aceito, por quê? Porque todo mundo faz isso e acha normal. Graças isso a vem Deus do nosso pela passado colonial, ele está muito arraigado, né? No Exatamente. nosso A questão do casamento coletivo, com né? jovens, adolescentes, o que é comum, casamento servil. Não é? Você vê, não, é uma pessoa 20 anos, 30 anos mais velha do que aquela jovem. Não, mas ele foi maravilhoso, ele me salvou, ele ajuda a minha família, nós somos gratos. Qual é a idade para casar? Não sei. Quantos anos você casou? 13 anos, 15 anos. E nós fizemos uma pesquisa, aí eu vou cortar na carne, que eu vou falar sobre Pernambuco, meu estado, meu país, né? Porque Pernambuco é meu país. Nós fizemos pelo Freedom Fund, eu sou consultora sênior de um fundo global que se chama Freedom Fund, que combate a escravidão em nível mundial. Nós fizemos uma pesquisa onde fizemos vários segmentos dessa pesquisa para gerar evidências, para a gente poder desenvolver o programa em Pernambuco, Recife. Porque dentro da pesquisa, infelizmente, Recife é a capital do Nordeste que apresentava maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes para fins de tráfico humano. E aí, na pesquisa, nós evidenciamos 20 mil crianças sendo aliciadas para o tráfico de pessoas. Pernambuco. Cidade. A maioria na região metropolitana. Caramba. E ninguém enxergava isso. Como assim? É uma cegueira deliberada, É uma né? cegueira conveniente. Conveniente. Uhum. Né? É uma amnésia conveniente, uma audição seletiva e tudo joga para o campo cultural. Aí é aquela menina que agradece porque casou com um homem de 60 anos e você vê isso se Que repetir nas condição ela histórias. tinha de escolha, né? Qual a condição? E aí você tem uma pesquisa, um dado científico para poder você incidir no campo das políticas públicas e fortalecer as instituições da sociedade civil, que, na verdade, são as instituições que vão para o campo, que atuam diretamente, que trazem subsídios, insumo, para que o poder público, o Estado, enquanto nação, possa desenvolver o seu papel efetivo. Não é?
Então, assim, o Brasil não tem banco de dados, né, Luiz? Não é? E, infelizmente, a gente Nossa, não pesquisar trabalha essa área é muito difícil. A gente Você fica conseguiu catando dados. aonde? A gente fica catando dado de vários lugares, Não, assim, e para juntar isso, para dar uma coesão, você fica inseguro de, né? Infelizmente, É, nenhuma política é pública difícil, nossa. É dificílimo a gente garimpar dados. Eu digo isso como acadêmica. Eu estou fazendo pós-doutorado, gente. É assim, um dado. A gente tem um Vamos Smart checar. Lab do MPT, Que ajuda, muito. A gente tem o tem Ministério o da IP, Justiça, que coleta dados e fornece. A gente tem o painel BI do Judiciário também, que a gente tem que o Ministério Público do garimpar Trabalho. rubricas, tem que Trabalho, garimpar as rubricas ali para juntar os números e às vezes a gente não sabe se tem um número dentro do O outro. Ministério Público do Trabalho e Previdência, É. que é aí, por que é que o trabalho escravo ele tem mais visibilidade? Exatamente porque o Ministério Público do Trabalho e as instituições públicas que têm a missão de enfrentar o trabalho escravo, elas têm uma coesão de dados e de informação. E elas bebem muito na sociedade civil, na comissão pastoral do trabalho, na CPT. Que gera toda uma fonte de dados que alimenta o Smart Lab, que, por sua vez, refina os dados, faz todo um georreferenciamento e o Ministério Público do Trabalho vem junto disso. É por isso que a gente sabe que o Brasil hoje está sendo elogiado do ponto de vista da atuação do enfrentamento ao trabalho escravo, né? O Brasil recebeu agora mais, deixa eu pegar minha colinha aqui para não dizer besteira, 4.515 denúncias só agora, no ano de 2025. Isso significa dizer que esse crime está sendo visibilizado pela sociedade civil e as denúncias aumentando. Mas é sintomático que isso para na esfera trabalhista, né? Exatamente. Aí é um Esse ponto que eu problema. queria entrar. Então, esse é um ponto Vou muito jogar sua importante. bola aí, porque... né? É o ponto. Esse é um ponto muito importante, a gente percebe isso. Você tem os TACs, né? E, inclusive, Isso. tem uma questão agora que surgiu mais recentemente, que esses TACs agora podem ser feitos pelo Ministério do Trabalho e não necessariamente pelo Ministério Público do Trabalho, que antes era do Ministério Público do Trabalho só, né? Mas Isso. agora o próprio Ministério do Trabalho pode fazer, os agentes fiscais. Pode. E existe aí um acordo nesses TACs possível pela essa portaria nova, que pode transferir a competência, por exemplo, para Brasília ou para qualquer outro lugar, que isso pode manipular a competência em favor do explorador, né? E tirar o acesso do próprio beneficiário ao processo. Isso tem sido criticado por esse lado. E esse acordo agora faz com que esse nome saia provisoriamente da lista suja. Até que seja cumprido o acordo, ele vai para uma outra segunda lista, que não é mais a lista suja. Então, não está mais na lista suja, não tem mais as restrições de crédito, não tem mais todas aquelas sanções que as empresas recebem quando vão para a lista suja. Então, isso tirou muito a força da lista suja, Isso. né, do trabalho escravo. Essa nova portaria. Né? Infelizmente. Isso tem sido criticado. Muito. Inclusive, tem um artigo no Jota, que para quem quiser pesquisar na internet, que explica essa nova sistemática e os problemas que ela traz. Né? Isso, as consequências. Isso, né? as consequências. Então, você tem na base uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho, pelos agentes fiscais do trabalho, que é forte, boa, grande e elogiosa. Né? Essa questão do TAC é outra história. A gente não está falando que o trabalho do Ministério do Trabalho, dos agentes fiscais, não é bom. Não, é ótimo, é maravilhoso, é essencial. E aí você tem coisas que param por aí, coisas que viram, então, ações trabalhistas e indenizações trabalhistas. E se você... Eu fiz um recorte há um tempo, né? Eu lembro que eu sempre botava uma pirâmide. É que tá meio antigo o dado, mas eu tenho na cabeça assim que era assim. Era 65 mil aqui, resgates. Aí você tinha 6 mil ações trabalhistas. 65 mil era a base ali. A base, tá. Aí, mas eu tô arredondando, assim, muito por alto, né? Aí você tinha lá 6 mil ações trabalhistas, e aí depois... E é o mesmo fenômeno, né? Trabalho escravo.
E aí você tem tráfico de pessoas envolvido, né? Vamos lembrar Mas, que a gente tem tráfico sim. de pessoas que ninguém olha, porque ninguém tem olho para ver que ali no trabalho escravo tem tráfico de pessoas. Aí você tem 6 mil ações trabalhistas por esse mesmo fato, trabalho escravo, redução condicional de escravo. Aí você tem 1.000 ações no Brasil de redução condicional de criminais. Uhum. No Brasil todo, né? Mais ou menos, 1.000 e pouco. E aí, tráfico de pessoas você vai ter 90, 100. Posso dar o dado do Então, de assim, tráfico de pessoas? Eu vou te... é assim, foi um recorte que eu fiz, tá, dos dados, e há um tempo atrás, esses números não são absolutos, não são exatos, mas é uma pirâmide. É, mas é pra dar uma Eu tenho as ideia de como- estatísticas é uma aqui de pirâmide. 24 E por e 25. que mas vai fale, reduzindo? Cíntia. Por que o mesmo fenômeno não vai tendo a repercussão que deveria ter nas esferas judiciais? E na esfera É. penal. Penal, penal. Explosória, né? Principalmente É. na esfera penal. É. E aí eu tenho minhas opiniões a respeito do porquê que não chega, né? Por que não chega? Por que não chega? Eu acho, primeiro, falta uma interação entre essas duas esferas, né? A esfera da Justiça do Trabalho ligada ao Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, Estadual, esfera penal e Polícia Federal. Quer dizer, na hora que você tem um resgate, você não tem todo mundo junto. Então, a prova que é feita mais com a ótica trabalhista acaba não servindo para a esfera penal. E quando chega a questão para a esfera penal, muitas vezes essa nossa vítima, que é uma vítima muito complicada, que não se sente vítima e que quer mais esquecer esse assunto e ter uma vida nova e sumir. Reinicia o ciclo da revitimização. Não, quando sempre. se você conseguir falar com essa vítima, você vai revitimizar. Necessariamente. Né? Exatamente. Então, necessariamente. Você dificilmente vai conseguir achar essa pessoa. É. E, infelizmente, a prova recai muito sobre o depoimento da vítima. E aí você não encontra mais a vítima, ou a vítima não quer mais falar, ou ela já está em outro, ou ela já foi ameaçada o suficiente para não falar mais nada, né? E então você não tem a prova para o processo penal. E aquilo não vira denúncia. E às vezes até vira denúncia, porque vamos supor que houve aí, então, uma investigação e a gente conseguiu algumas provas e tal, o Ministério Público falou, não dá para denunciar, denuncia. Em juízo você não repete essa prova nunca mais. Porque em juízo aí que elas somem mesmo, né? Aí que não vão. E aí que daí você não vai ter uma absolvição por falta de provas. Que é o que mais acontece, absolvição por falta de provas. Mas não tem prova mesmo. Como é que você vai condenar uma pessoa sem prova? Né? Então, Mas é isso que você quer dizer, estatística do tráfico, sim. É muito importante essa, porque a gente chega É. aonde É na você... base. É na base. É na base. Você começou com É. 65 mil, um número aí, X, que hoje deve estar bem maior, né? Eu tenho aqui mais Aí eu vou falar da parte do que a gente olha, e do que a gente insiste em mostrar a questão do tráfico de pessoas e levar para a esfera penal. Porque aí eu entro como leiga e o nosso sonho, o que pesa para uma pessoa? Uma imputação de multa ou cadeia? Porque eu acho que a questão da multa, eu vou lá, eu pago, eu resolvo. sim. E agora com essa alteração do você vai TAC, lá e paga. acabou. E Tchau. também com o TAC agora não tendo mais a lista suja, A melhor ainda. Mas se a gente continuar enxergando só trabalho escravo sem tráfico de Isso. pessoas, Exatamente. mesmo na esfera penal, você só vai ter multa. E, no máximo, uma restritiva de direitos, isso se você tiver condenação. 4 a 5 anos. quase- É. Aí- Porque começa de 2 anos a pena do trabalho É. escravo, Exato. que é muito Entendeu? baixa. que é muito baixo. O tráfico de pessoas já começa de 4. Eu vou pegar um dado É. do Ministério da Justiça que mede. Bom, vamos lá. Competência de tráfico de pessoas, Polícia Federal, esfera federal. Entre 2010 e até maio de 2025, a Polícia Federal teve 1.946 denúncias, casos. Estamos falando de 5 anos. Desses números, o número de ações penais por tráfico de pessoas propostas desse total foram 183. 900, baixou pra De 1946 para 183. Número de ações em grau recursal por tráfico de pessoas, um total de 211. A gente está falando de um país tamanho continental, que em 5 anos, apenas 183 ações penais foram colocadas. Tem alguma coisa aí que se perde no caminho.
Sim. desde que se encontra essa vítima até a condenação penal do seu algoz, do Sim. seu explorador. Que é um E trabalho. é um problema de prova, Sim. principalmente. E fora a prescrição dos processos também, né? Porque o trabalho escravo, ele tende a prescrever mais rápido, porque a pena é menor, né? O tráfico de pessoas, ele prescreve menos. Então, você tem, na verdade, até tem aquela pesquisa lá da UFMG, né? A UFMG sempre também, Nossa, também fantástico. traz bons dados, muitos ótimos muito dados. excelentes. E que fala que, né, no trabalho escravo, apenas 4% dos réus foram condenados, lá na amostragem que eles fazem, acho que é de 2008 a 2019. 1% apenas estaria sujeito à pena de prisão pela redução condicional de escravo. Isso se não prescrever na parte da pretensão executória, né? Porque tem a prescrição da pretensão executória também. Então, estariam sujeitos 1%. Já no tráfico de pessoas, você tem uma taxa de condenação maior dos processos, apesar deles demorarem mais tempo. São processos mais complexos, demoram mais tempo, mas você tem uma taxa de condenação maior, de 50%, 54% daqueles que são acusados, né? É um dado. Então, assim, o tráfico de pessoas, eu acho que como ele tem um tratamento mais gravoso, ele prescreve menos. Uhum. Né? Isso Ele, se dá pela questão do tamanho da pena. pela Basicamente, pena. né? Pela pena, o dobro, porque né, depois, inicial. porque depois fixa a pena em concreto, aí você vai ter a prescrição retroativa, você vai. Entendeu? Olha, eu Então tem fiz muita um levantamento. impunidade. O sistema causa muita impunidade. Exato. Eu fiz um breve levantamento dos dados do Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania e do Ministério do Trabalho e Emprego, uma análise comparativa. Então, assim, um acúmulo histórico no que diz respeito ao trabalho escravo. Desde 1995 até 2025, o Brasil já resgatou 65.600 pessoas dessa condição. E as verbas trabalhistas que foram garantidas de mais ou menos 9 milhões historicamente repassada para as vítimas. Tá? Os setores de maior incidência: construção civil, cultivo de café, cultivo de cebola, e aumentou a denúncia e o resgate de trabalho doméstico. Aumentou muito. Não é? E os estados onde foram feitos maiores resgates de trabalhadores escravos é Minas, São Paulo e Bahia. Interessante, né? Porque se a gente pega o que a doutora Luiz falou da pena para o trabalho escravo ser mais branda, e aí os dados que a Cintia trouxe do quanto movimenta, pô, realmente pagar só a multa, né? Compensa entrar na lista suja, fazer um TAC e sai ficar da lá, lista suja. sair da lista suja, depois você... E se você não pagar também, você já saiu, né? Até você voltar, entendeu? Enfim... compensa. Se eu for pego, eu pago uma multa. Mas vale a pena denunciar, vale viu, muito, gente? né? Claro, a gente tem que Vale a pena denunciar, vale a pena exercer essa cidadania ativa, né? Ninguém vai deixar de fazer tudo por causa desses problemas todos, né? Os Exatamente. problemas Provocar o existem. legislativo né? de aumentar o rigor, né? De fazer os ajustes legais. Eu, necessários. inclusive, quanto acho mais que a denúncia, denúncia, mais a gente vai mudar lá na Isso frente. vai provocar mudanças. Porque isso, por exemplo, enquanto a gente está aqui conversando, a gente sempre tem que sensibilizar as pessoas. Claro. Sensibilizar para que doa. Então, por exemplo, um outro problema cultural do Brasil que a gente vê muito, quando a gente fala da exploração sexual, se a gente for falar das profissionais do sexo, são mulheres livres? Essa é a questão do consentimento, né? Que muitas vezes na exploração sexual ele faz mais diferença, né? Porque o trabalho escravo tem a condição degradante, tem a condição indigna, e você já olha para aquilo. Também existe uma certa cultura que pode entender que aquilo ali houve consentimento e tal, mas eu acho mais fácil você entender que não há. Na exploração sexual, eu acho que a questão do consentimento acaba sendo mais importante. Porque existem pessoas que exercem a prostituição e parecem estar ok com isso, né? Mas tem outras. Que acaba sendo uma questão moral, né? Uhum. Não uma questão
jurídica. Meramente jurídica. Meramente jurídica. Tanto que a Isso. prostituição no nosso país não é crime, né? A gente adota a corrente abolicionista da prostituição em muitas partes do Código Penal, que é aquela que vê a prostituta como vítima, na verdade, né? A prostituição não é criminalizada, é um mal, é vista como um mal, não é criminalizada, mas o seu aliciador, aquele que explora a prostituição, é criminalizado, né? É a nossa legislação penal assim, né? E o tráfico de pessoas também era nessa linha. Com o protocolo de Palermo, isso já muda um pouco, porque você já entra com o consentimento aí, né, na exploração sexual. Você vai, poxa, essa exploração sexual é uma exploração ok, as pessoas estão recebendo aquilo que elas estão de acordo com isso, ou não, né? O problema é você achar uma pessoa em situação de tráfico de pessoas, mas fazer um resgate, uma pessoa, e que ela esteja ok com o que está acontecendo, né? Que ela não esteja sendo explorada. Exatamente. Né? Então é difícil você achar um consentimento que não tenha sido Isso aí. obtido, pelo menos com o abuso da situação de vulnerabilidade dessa pessoa que está sendo Exatamente. explorada. Inclusive, doutores, até mais uma dúvida minha de leigo. Qual que é a grande diferença, então, para outras pessoas iguais a mim, do tráfico de pessoa para o trabalho escravo? Porque se confunde muito esses conceitos, né? A gente já falou aqui da questão da pena, né? De uma ser bem mais branda que a outra, na verdade, é até a metade dela, né? Pelo menos no início. Mas o que diferencia de uma maneira mais simples para o pessoal entender? O tráfico de pessoas, né? O tráfico humano ali para Eles ocorrem juntos, na verdade, né? Então, Na assim, verdade, é um crime só. É um crime só. Se você for ver um fenômeno só. Certo. Então, você tem uma pessoa que está submetida à condição análoga de escravo, porque ela está submetida a trabalho forçado, a condição de... Ou, né? Não é E. É ou. Né? Trabalho forçado, ou condição degradante, ou jornada exaustiva, ou essa restrição de locomoção pela servidão por dívida, ou por qualquer outro meio de restrição de transporte, que está lá descrito no artigo 149 do Código Penal. O 149A, que é o tráfico de pessoas, ele tem uma outra conformação, no sentido de que é um ato que é praticado para reduzir aquela pessoa à condição análoga de escravo. É um ato que é praticado para reduzir aquela pessoa a uma exploração sexual, levar uma exploração sexual, uma exploração, como eu vou dizer, abusiva, né? Sexual. Há uma adoção ilegal. A gente tem histórias de vendas de bebês e tudo mais, né? Tem muitas histórias. A gente vai ficar aqui 3 horas falando das histórias todas que a gente conhece, né, no tráfico, porque é muito complexo o tráfico de pessoas. Então, você tem exploração sexual, você tem redução à condição análoga de escravo, para servidão, qualquer tipo de servidão, que aí você inclui a prática de crimes. Então, tem pessoas aliciadas para praticar crimes, como é o caso de Myanmar, e como é o caso de muitas mulas do tráfico de drogas, Sim. que acabam não tendo como dizer não faço, dentro da situação que ela está, mas isso nunca fica provado, então ela acaba condenada por tráfico, né? Porque dificilmente você vai conseguir provar que aquela pessoa estava coagida, né? Foi aliciada, então ela acaba condenada por tráfico. E você tem, então, as espécies de servidão que juntam todos esses tipos de exploração. Você tem a adoção ilegal e o tráfico de órgãos. Né? Todas essas condutas, essas finalidades, são finalidades do tráfico de pessoas tipificadas pela nossa lei e lá na convenção, no protocolo de Palermo. Agora, o tráfico de pessoas, ele se consuma na realização do verbo do tipo, né? Que é transportar, transferir, comprar, acolher, alojar, tal. Posso estar esquecendo alguma conduta aqui aliciada, são vários, né? Mas tem tráfico, tem verbo. São esses verbos, mediante aquelas ações que são vistos do consentimento, né? Fraude, ameaça, coação, abuso da situação de vulnerabilidade, para aquilo. Então, você tem o verbo do tipo para oferir lucros mediante uma exploração. A outra pessoa. Então, a exploração ocorrer aqui não é um elemento do tráfico de pessoas, ele se consuma antes. Olha que interessante. Ele se consuma se você fizer alguma coisa para fazer aquilo. Tem a questão da finalidade. Não necessariamente a finalidade precisa estar consumada. É você fazer para aquilo. Então, quando você tem a coisa acontecendo também, que é a grande maioria dos casos, porque você só fica sabendo quando a coisa aconteceu, né? Você tem um concurso material. Assim defendo eu, né?
Você tem a soma dos dois. Você tem a situação ocorrendo e você tem aquela situação de fazer aquela situação. Eu não acredito que você possa consumir um no outro. Até porque o tráfico de pessoas é mais grave em termos de pena do que os outros crimes que são finalidade do tráfico de pessoas, né? Há quem sustente consunção, há quem sustente concurso formal, e aí isso vai uma outra discussão. Mas eles são crimes independentes, eles não são crimes iguais, mas ele está tudo dentro do mesmo fenômeno. Uhum. Difícil você separar o fenômeno. E aí tem uma outra história, né, que eu acho que a gente poderia entrar também, que é a questão do tráfico de órgãos, né, que a Anália conhece bem aí a questão da Operação Bisturi, né, Anália? Isso. Que é o tráfico de órgãos, que é uma outra vertente que tem a participação da área médica, não tem como não ter, né? E que é um abuso enorme. Aí tem fraude, né? Porque você vai convencer uma pessoa de que ela não precisa de um rim, né? Que ela pode vender o outro, que tá tudo bem. E essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade enorme e ela vende o rim. E muitas vezes morre nessas cirurgias que são feitas sem cuidado nenhum, né? E o dinheiro todinho que recebe, gasta para tratamento de saúde, aqueles que sobreviveram, Isso, gasta nos exato. seus próprios tratamentos de saúde, ficando uma pessoa comprometida para o resto da vida. Para o resto da vida, a saúde dessa Né? pessoa fica Então, comprometida. você vai, recebe vende o rins para sanar uma dívida, um problema econômico, financeiro, e você passa o resto da sua vida penalizado pelo fato de ter comercializado seu rim. É isso. E até aproveitando esse contexto, a gente pode fazer uma correlação das vítimas, seja do tráfico de pessoas, seja da condição, a redução ao trabalho análogo do escravo, com o nível de instrução delas? Tem essa correlação, não tem? Muito. Porque, pelo menos os Claro, exemplos que me claro. vêm à cabeça, aí até Claro. faço cuidado para não ser pré-conceituoso, fazer um pré-juízo, mas a impressão que eu tenho é que aí também você fica num círculo vicioso, né? A pessoa tem baixo nível de instrução, eu não sei se é um raciocínio correto, que faz sentido. É absolutamente correto. Você tem uma das vulnerabilidades maiores ao tráfico de pessoas, é o baixo nível de instrução. Inclusive o baixo nível de letramento digital hoje em dia, né? Porque letramento digital não é só você saber entrar na internet, é você saber se proteger dos riscos da internet. Então, isso poucas pessoas sabem, né? Tanto que tem tanto golpe. Então, você tem isso, você tem uma vulnerabilidade forte também em relação a vários marcadores, né? Você tem principalmente a socioeconômica. A vulnerabilidade socioeconômica é a maior de todas, porque é a necessidade é o que a Cíntia estava falando. Você vê uma proposta de trabalho que você nunca vai ter na sua vida. Seus sonhos, que mexe gera com seus perspectiva sonhos. de futuro, qualidade de vida. Quem não vai aceitar, gente? E aí você tem outras vulnerabilidades também, como a migratória, né? Pessoas que estão em deslocamento dos seus locais de origem, seja por questões climáticas ou questões de políticas ou guerras. Essas pessoas são muito vulneráveis, elas não têm a quem recorrer, elas acabam sendo exploradas também por essas máfias, né? A vulnerabilidade migratória é muito importante. E a gente também tem recorte racial forte. Hoje, que está tudo imbricado dentro da vulnerabilidade socioeconômica e tudo mais. E as pessoas negras são as maiores vítimas de tráfico de pessoas, e especialmente para exploração laboral, né? E também o recorte de gênero, né? Mulheres e meninas para exploração sexual são sempre... As mulheres e as meninas são sempre as maiores vítimas da exploração sexual. E é lógico, essas que não têm o que a gente chama de ativos de resiliência, né? Que não têm instrução, que não têm uma boa estrutura familiar, uma boa estrutura econômica, que elas ficam mais vulneráveis, né? A essas propostas, às vezes até românticas, né? Que existem, tem histórias de aliciadores que ficam ali namorando a menina, entre aspas, né? Cortejando durante um tempão até fazer uma proposta, vamos morar no exterior, e aí eu pago sua passagem e tal, e ela vai e não é nada daquilo, né? Ela vai ser explorada sexualmente, fazer inúmeros programas por dia para ganhar nada e ficar lá escravizada, né? Então, sim, tem todo tem a ver, né? Tem uma conexão lógico, direta. Ô, Cíntia, dentro da sua atuação, quando se tira a vítima daquele contexto,
Como é que é a atuação? Como é que ela reage normalmente? Porque você tem uma expertise, inclusive, nesse assunto, né? Quando a vítima ela é retirada, como é que é esse acolhimento dela após a exploração? Olha, quando a gente retira essa vítima e traz ela de volta para casa, o trabalho que a gente tem feito primeiro é acompanhamento psicológico, Certo. porque os traumas são numéricos. E a gente tem tentado aí, com um trabalho de formiguinha, reinserir essa vítima na sociedade para que a gente quebre o ciclo. Porque a maior dificuldade nossa é não deixar essa vítima voltar. E aí a gente tem todo um recorte de sociedade de Brasil, né? Então eu tive uma vítima que falou assim, puxa, mas eu ganhava $1.500. Sabe qual é o salário que eu ganho aqui? R$1.500. Aí ela Tava ruim lá, mas aqui tá muito pior, Cíntia. Então é um trabalho muito difícil. Porque como é que você fala isso para essa vítima? Que ela precisa ficar nos seus R$1.500, pelo menos ela é livre. Ela é livre quando? Nossa, é difícil, né? E ela Curtíssimo. porque a pessoa se arrisca de novo, Se arrisca, né? Aí porque, arrisca assim, a é muito vida, ruim. né? Arrisca a vida, né? Arrisca a Muitas vida. vezes Mas, assume o papel do aliciador, né? Porque Pra poder e também tem conseguir isso, é o voltar. prazo. É Sim. o prazo. Espelha, É o assim, prazo. mesmo? Tem, a gente, Tem. eu digo, aí é um problema, porque assim, a gente tenta entender o fenômeno de dados, né? Qual é o tempo que a gente tem para resgatar essa vítima para que a gente não perca ela para sempre? Aí eu vou até dar uma dica de filme, que é Os Sete Prisioneiros. 7 prisioneiros. Porque eu não vou dar o spoiler do filme, mas o filme retrata isso, o ciclo. Eu entro como vítima, eu sou bestificado, porque isso bestifica, Nossa, certeza. porque a exploração sexual... Eu sempre falo isso para os policiais, né? Poxa, você realmente acha que a menina cresceu, o sonho dela era ser profissional do sexo? Ah, o que você quer ser quando você crescer? Ah, profissional do sexo. Nenhuma mulher quer ser isso. Não é a opção dela. E o que leva essa mulher aí? Aí a gente tem falta de dados, violência doméstica, Sim. Qual a raiz Abuso disso? abuso infantil. Abuso. A gente vai ver explodir esse crime daqui a algum tempo. Por quê? Porque a gente está vendo muita informação, está sendo falado sobre a questão do abuso das crianças. A gente está vendo que as redes sociais, as plataformas como Discord, Roblox têm feito essas meninas, essas crianças. A gente tem um aumento das mulheres da violência doméstica, que hoje, graças a Deus, a gente está falando muito no Brasil. E daqui a pouco a gente vai ver que esse ciclo é o ciclo da violência. Vai virar tráfico. Então, assim, resgatar as vítimas é porque nós, como sociedade, já perdemos. Nós não... Quando foi a última vez que você viu uma campanha sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil? Eu não me recordo. De verdade. Não Você sabe qual é o canal de denúncia? Não sei. Então, se a gente não tem isso, a gente está aí com muitas vítimas que quando a gente volta e tenta trazer é muito difícil, a gente perde. Então, é custoso. Você sabe para onde a gente leva a vítima quando ela volta? Se ela não tem uma casa, para onde que a gente leva ela? Quais são as políticas públicas efetivas De acolhimento. de acolhimento? E cuidado dessa cuidado. pessoa. E essas instituições de acolhimento, elas estão cada vez mais sufocadas e desidratadas por falta de recursos e elas não dão conta. Frágeis. Elas não dão conta de acolher. Mas eu acho que era importante, Cíntia, todo você mundo. colocar o número dos canais de denúncia, né? Já que a gente fala. Inclusive, Olha, até faço meia culpa aqui, porque, ô pessoal, quem não sabe, pô, eu trabalho no judiciário há 10 anos, né? É um tema que sempre, pra mim, foi muito afeto, né? Tenho formação acadêmica, né? Me considero uma pessoa com sensibilidade social. E a Cíntia, ela me apertou de um jeito aqui que eu fiquei constrangido e realmente me tirou da zona de conforto, mas eu não sei. Mas É o diz que 100, diz que 180. E aí tem um outro que eu sempre falo, que é o Comunica PF, que é o canal online da Polícia Federal, porque quando as pessoas estão fora do Brasil, elas podem ir pela internet, acessar o Comunica PF e escolher lá o que ela está sendo vítima de tráfico de pessoas e colocar todas as informações. Sem denúncia, a gente não traz à luz, Nossa. a gente Não não tem traz nem dados. políticas públicas efetivas. Como sociedade civil, eu não posso ter essa responsabilidade, ela não compete a mim, é a competência do Estado. O meu papel como sociedade civil é contribuir, adicionar ao Estado um trabalho. Não é competência minha fazer campanhas de prevenção, não é competência minha resgatar, não é competência minha
oferecer capacitações não é competência nossa. A gente tenta contribuir, ajudar. Mas hoje no Brasil, quando eu fiz essas perguntas, eu sempre faço, porque é normal a resposta. É quase um padrão de É resposta. padrão, ninguém sabe. Eu gosto- A gente percebe que é um crime que é relegado a segundo plano. Assim, é uma coisa que ninguém... Invisibilizado, É invisibilizado. né? Ele é invisível E é e é invisibilizado. invisibilizado. Eu só queria Porque acrescentar... ele é mesmo subreptício, né? É. Ele não acontece aqui na esquina como um roubo que você vê, roubou o celular. Não é violento, Não é né? violento. Ele é Violento, muito não- violento, mas não aparentemente, né? Mas não é É, uma violência declarada, Não é física, isso. não é? Mas eu queria só acrescentar um outro canal de denúncia, que é o Sistema IP. eu É ia uma falar plataforma você me pegou no PT. que é do Ministério Público do Trabalho e Previdência, que é do Departamento de Inspeção do Trabalho. Também bom. pode se fazer Uma denúncia, uma denúncia anônima, inclusive. com todas as garantias. Aham. Quando a gente subir o vídeo, for fazer a postagem, tudo a gente coloca lá na descrição. Ah, muito faz o legal. link, Isso, né, muito pra gente importante. É legal colocar o link, né? Assim, Porque materializado. realmente eu não sabia. O 180, na minha realidade, no cotidiano é mais comum, da questão da violência doméstica, né? Mas esses outros canais, por mais que seja um assunto que me interessasse, e me interesso muito mais a partir de hoje, né? Dada as chacoalhadas que eu tomei, aqueles tapas na cara, né? Não, porque a gente precisa saber da zona de conforto mesmo. Não, mas- A gente só evolui desse jeito, porque senão a gente fica. Mas é engraçado esse assunto. Quem conhece esse assunto, quem sabe isso, é quem trabalha com o É, assunto. Quem é. não trabalha não sabe. Não sabe. Mesmo. Não A sabe. gente precisa Porque extravasar assim, isso, as né? nossas Mesmo. campanhas são sempre lá no 30 de julho, mas aí É uma muito vez por pontual, ano, né? É muito pontual, né? No tráfico de pessoas. E agora vocês estão fazendo esse serviço de trazer essa informação, Não fala. no 28 de janeiro também, né? Sim. Mas a gente tem que falar nisso o ano inteiro, não pode falar só no 28 de janeiro E no 30 não só de de julho. julho. Ô, doutor, aproveitando que a gente citou aqui a necessidade da atuação da Polícia Federal, dentro dessa perspectiva policial, como é que as polícias podem atuar de uma maneira mais coordenada? Seja a Polícia Federal, seja a Polícia Judicial, trabalhar aí junto com o pessoal, né, do Ministério do Trabalho, inclusive com os auditores fiscais do trabalho, como é que daria para fazer uma melhor coordenação desse trabalho? Eu acho que basta os órgãos se comunicarem, né? A partir de uma denúncia, eu vou atender um caso. Eu sei que é muito provável que eu vou encontrar uma situação de redução condicional de escravo ou de tráfico de pessoas, ou ambos, né? Como coloquei. Então, vamos chamar aqui a Polícia Federal para ir com a gente? Vamos chamar a Polícia... Inclusive a lei. Então, A lei mas a verdade 13.344 que essas indica a importância de um Dessa- desenvolvimento de ações conjuntas. conjuntas. Esse diálogo, essa comunicação, esse planejamento, ele tem que estar fluido. Ele tem que ser um compromisso dos órgãos envolvidos nesse enfrentamento, Se não... não é? O grupo móvel faz isso, né? faz, e tem o Conatrap, é um caminho, não é? Mas a E gente o não vê pontualmente Poetrai. pelo país isso Não, acontecendo, não vê. né? A gente vê assim, quando forma o grupo móvel para uma diligência, ok, mas A gente Né? precisa ter mais policiais. É As polícias tudo muito falho, é muito né? falho. é muito Precisa ter falho mais porque a auditor. estrutura é muito É falha. muito pequena. A né? estrutura É, das a polícias polícia é muito precisa. pequena. Dos próprios ministérios é muito pouca. Eu Não vou não é cortar culpa das pessoas, é porque Não. realmente não tem perna para fazer É. tudo isso, né? Eu vou cortar um pouco na carne também, É. fazer igual a doutora Nádia fez há uns minutos atrás. Mas experiência policial, já trabalhei na Polícia Militar aqui de São Paulo, na Polícia Civil, tô na Polícia Judicial há 10 anos, né? E uma percepção que eu tenho essas causas de um apelo social e seríssimo, elas não repercutem como deveriam, né? E aí eu até faço um apelo para os colegas policiais, independentemente de qual força sejam, de tentar olhar com um pouco mais de cuidado, né? É claro que a gente tem um problema que eu diria estrutural, por quê? De fato, as forças policiais, elas estão mais alinhadas à direita por uma série de motivos e explicações, né? E esses grandes estudos e trabalhos de cunho social, eles têm um alinhamento político-ideológico mais à esquerda. O que no primeiro momento não teria um grande problema, cada um tem o seu alinhamento. Mas o que eu percebo na prática é essa falta de comunicação entre essas duas pontas. Interessante. Não que as polícias não atuem, eles atuam. Mas é muito comum, e eu falo isso cortando na pele, né? Inclusive o nosso trabalho lá inclusive da sessão que eu trabalhava, o Jonas trabalha, o Salano também, lá da Royce no TRF3, junto com o Dr. Marcelo Vieira,
na comissão De assuntos fundiários. fundiários, Uhum. a gente precisa, na prática, a gente vê que você precisa ter uma sensibilidade social para aquilo, porque senão o seu trabalho é um trabalho ordinário no sentido de comum, trivial, né? Então, e aí eu tô trazendo aqui para suscitar reflexão, a gente precisa juntar um pouco essas duas pontas, né? A polícia na base que atua, Sim. enfim, se precisar, né? A repressão a repressão ela é importante. importante, É importante. mas você precisa ter um refinamento nessas pautas também, porque Você precisa ter um eu entendimento acho que- da vulnerabilidade dessas populações que estão sendo protegidas, né? Que a polícia serve para proteger essas E populações entender também, que isso né? não tem bandeira partidária. Não Isso pode é uma ter. política pública, É. direito nosso. Essa política, ela garante e assegura a dignidade humana. Então, não pode ter discussão. É uma política pública, ela não tem coloração Ela não pode ter partidária. partido. Não pode. É. Então, se você tem esse entendimento, Tem a que ser partir daí contínua, é né? contínua, É. é missão institucional, é importante se ter ações de repressão, é importantíssimo se criar vacinas, ou seja, ações preventivas por meio de campanha, e é importante garantir que esses casos sejam efetivamente julgados e cheguem à sentença específica desse caso. Nossa, Não é? muito bom, doutora. Então, pensar nessa linha, pensar nesse fluxo, nos coloca no lugar de Sim. cidadania. Pensar Não em é? fluxos e cumprir os E fluxos, cumprir- né? Eu acho que Cumprir os pensar já fluxos, foi né? pensado. fluxo, que a Saiba já tem bastante Um pouquinho de execução, né? Mas no caminho da reflexão. E tem mais que ele uma coisa que eu quero fez, colocar né? nesse fluxo, sempre falo, né? Como a gente tem essa vítima muito especial, essa vítima que Não se considera não se vítima. considera vítima e é uma vítima muito difícil depois de passar do tempo você conseguir falar com ela Sim, e obter ter dela uma acesso. colaboração. É uma providência muito salutar dentro desse fluxo é o pedido de produção antecipada de provas. Uhum. Isso é muito útil e é possível você fundamentar justamente nas características do tráfico, nas características dessa vítima e pedir. Porque aí você já ouve essa vítima logo depois do resgate, E já era. né? E você já produz aquela prova mediante contraditório e aquela prova vai poder ser usada lá na frente num processo penal. Uhum. Porque queria também senão a acrescentar demora outra dos coisa. próprios trâmites judiciais, Você perdeu a policiais, de vítima. inquérito, você perdeu a vítima, você perdeu a prova, Ela você some. perdeu tudo. Você perdeu a ação penal, né? E eu queria Então- somente adicionar, Luíse, a importância dos processos formativos, das Sim. capacitações Sim, sim, para sim. quem lida diretamente com situações Perfeito. de enfrentamento. Então, é importante nós termos pessoas sensíveis, com olhar treinado, com uma escuta acolhedora para a identificação dos casos. Então, você tem, por exemplo, os cursos que a Êxodos oferece na sua plataforma, que são disponibilizados para todas as polícias no Brasil. Então, é só acessar. Você traz no seu celular e você pode ir compreendendo melhor o fenômeno. Você pode, inclusive ao terminar do curso que a Êxodos oferece, você ganha uma certificação. E tem um outro curso recente que está na plataforma do Ministério Público Federal, da EMUSP. É só acionar essa plataforma, as pessoas, os profissionais que estão na área e poderem fazer esses cursos sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Capacitação É é fundamental. Como é que Eu você me lembro vai... de uma notícia que eu vi na televisão uma vez, acho que eu estava, não sei, fazendo exercício e eu vi essa notícia. O policial tinha chegado, o policial militar, ele tinha chegado O caso da Uber. num lugar em que estava havendo era um extrativismo, tá? Eu acho que era um crime ambiental que estava ocorrendo ali. E aí ele se refere. E essas pessoas estavam sendo pagas com pedras de crack para Nossa, vender. Então, elas estavam sendo sim. pagas com droga. Sim. Então, Com ele tava. vício. Então, assim, a questão era essa. Então, você tinha um problema ambiental e você tinha um problema de tráfico de drogas. Ninguém falou ali em tráfico de pessoas. Porque aqueles caras estavam ali, sem salário, sem nada, Já sendo aliciado. aliciados para o crime ambiental e sendo pagos com droga. Então, você tinha o tráfico de droga. Então, você tinha uma servidão para a prática de crimes. Ali. Você tinha todos os Exatamente, elementos todos do os tráfico de elementos. pessoas.
Mas não foi em Não, nenhum não é momento visto. Aventado. aventado a existência ali também, junto de tudo isso, do tráfico de pessoas. Já que a Anália aproveitou e a gente tá falando sobre formação, já deixo o jabá aí, eu posso passar o link. Por Tá? favor. As nossas capacitações foram feitas por especialistas do Brasil. Então, a gente tem módulo do Ministério Público do Trabalho, módulo com a Polícia Federal. A gente tem módulo que a gente fez, capacitamos toda a Polícia do Estado de São Paulo, então Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar, falando sobre o que é o tráfico, como ele está na rua, para que todos entendam, para que a gente tenha aí a investigação. A gente também tem um componente que é muito importante, que é a questão da prova do crime. Então, a gente também capacita as polícias oferecendo tecnologia. Então, a gente tem parcerias com a Celebrite, Clearview, que a gente doa para a polícia lá na ponta, porque a gente entende que a gente precisa fazer isso. Então, a gente capacita a polícia para que ela veja o crime, tem a prova, tem a tecnologia para que ela utilize a tecnologia para que chegue no sistema de justiça a gente tenha casos. E também, aproveitando o jabá, a gente está capacitando todos os motoristas da Uber. Então, a gente vai ter aí todos os motoristas da Uber já sabendo quais são os sinais de tráfico de pessoas dentro dos seus carros. A Uber está saindo na frente, ela se preocupa com isso. E a gente tem ido para a iniciativa privada, para as empresas, companhias aéreas, para trazer esse alerta de aeroportos, porque aonde é o final, né? Eu sempre digo que não deveria ser isso, mas em relação ao tráfico de pessoas, a última chance da pessoa é no aeroporto, quando ela está indo para fora do país ou para um outro estado, é no transporte. Então, trazer essa luz para essa... uma barreira ali, né? Então, assim, capacitação, propagandas, falar sobre isso, a sociedade saber, fazer denúncia e sensibilizar sobre o tema. É a coisa mais importante hoje. Poxa, que legal. Ô, Cíntia, eu vou até aproveitar a oportunidade, né? Considerando que hoje eu estou trabalhando no CNJ, então eu estou até mais próximo dessa normativização da Polícia Judicial. E o quanto que eu, digamos, contatei a doutora Luísa para que não só convidar, né, para convidá-la para cá, mas porque... Você stalkeou muito? Não, mas por que eu digo isso? Stalkeou é boa. Porque não, de fato eu reconheço. Mandei algumas mensagens. Ele só me convidou e eu fico muito feliz com o convite. A gente tem na Polícia Judicial, que é com essa nomenclatura, uma polícia com a nomenclatura nova, né? E a gente quer, de fato, aumentar a nossa participação, inclusive, nas necessidades que a gente vê na sociedade como um todo, né? Inclusive no contexto de segurança pública, no nosso caso, segurança pública institucional. E aí eu até queria pedir para você, depois a gente pensa melhor, mas a gente, de repente, fazer algum trabalho nesse sentido e oferecer para nós a Polícia Judicial, porque a gente quer aumentar a nossa atuação junto ao Poder Judiciário, né? No caso aqui tem o doutor Luiz, mas o Brasil afora, a gente até falou do doutor Paulo Alcântara, né? Sim, doutor o desembargador lá, parceiraço. Ele trabalha no GT de formação em Pernambuco. Pra gente poder atuar junto e também ter essa visão social. Ele é uma peça fundamental no CNJ. O doutor Paulo é fantástico. Depois eu vou te importunar também, tá bom? Se me permite. Claro. Bacana. Doutoras, mais algum assunto que vocês acham, assim, tem muita coisa que estava aqui no roteiro, a gente não deu conta. Não dá, né? É muita coisa, muita vamos conversa. Selecionar mais 2 assuntos pra gente poder falar, conversar. Vocês acham, assim, que vem à cabeça no primeiro momento, pra gente falar por aqui? O que vocês acham que a gente pode acrescentar? Nossa, a gente já falou tanto, tem um roteirinho aqui, vamos ver. Tem um roteirinho aí. Isso aqui a gente já falou. A gente falou um pouco a gente falou um pouco da lista suja, que a gente falou um pouco trouxe dados, né? Uma coisa interessante aqui. A Cíntia falou da questão do trabalho com a Uber e tudo mais. Qual é a medida, como é que a gente mensura a responsabilidade das grandes empresas nesse essa trabalho? É realmente uma questão interessante, né? Porque a gente tem, muitas vezes, a terceirização de atividades e às vezes a pessoa é encontrada em situação análoga de escravo e ninguém é responsável por aquilo, né? Tem lá um gato lá, um administrador, que aquele cara acaba sendo preso, mas você tem toda uma cadeia produtiva que está se beneficiando daquele trabalho que não é responsabilizada, né? Os que realmente estão ganhando com aquilo. São chamados terceirizados, né? Aqui nas oficinas de costura em São Paulo, isso é muito comum. Então, quem Porque está comprando essas roupas? A custo de banana, né? Exatamente. Baixíssimo, né? A gente fala de banana não, que banana já tá caro. Né? Você denuncia a idade agora com essa expressão.
Acho que a Lívia, da Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, A Lívia, a gente fantástica, a comentou- professora Lívia Miraglia. ela é fantástica. Ela e o professor Carlos Haddad. Verdade. É. Isso. A gente chegou numa conversa para a gente criar um selo. Para que as empresas comecem a ter um selo. Interessante. E aí o processo de criação de um selo, ele é muito complexo, porque você tem que ter toda a cadeia, daquela cadeia de produção de dentro de uma empresa, para saber se realmente em toda a cadeia não existe nenhum trabalho escravo, nenhum tráfico. Ali, ó. Eu não compro produto que vem, matéria-prima que vem do trabalho escravo. Isso. Né? Uma certificação. Uma certificação. Então, Aham. tem que ser criado, a gente está com essa ideia de criar isso no Brasil, para que a gente comece a fazer isso e as empresas comecem a ter interesse de ter esse selo. Entendeu? Uma Porque. espécie de ISO. Isso. Uma espécie disso. Porque a gente lá atrás, quando teve o primeiro caso da Zara, que foi o que trouxe um Sim. burburinho, foi a Aham. primeira vez que a pessoa. Opa, Tô usando uma roupa. quem faz essa quem faz a roupa camisa? que eu tô Quem usando? faz Exato. essa roupa? Esse Gente, questionamento. até hoje, quando eu entro na Zara, eu lembro disso. É, É. todo mundo tem que se Eu perguntar. lembro, né? Porque eu tô Não, mas é dentro desse, marcante mesmo, né? desse... Então, talvez seja um caminho. É. A gente precisa pensar nisso, que as empresas, elas precisam ter essa responsabilização. E precisam ter seus produtos interditados, né? Precisa. Na comercialização maior. Por exemplo, o Freedom tem um departamento, Freedom Fund, no qual eu trabalho, ele tem um departamento supply chain. O que é que significa isso? Ele rastreia todo o produto derivado do trabalho escravo e interdita a exportação dele. Olha que interessante. Porque na Amazônia brasileira, que a gente trabalha exatamente a atuação do Freedom Fund, nós estamos focados em duas cadeias produtivas, que é a extração ilegal da madeira e dentro da cadeia produtiva do gado, nós estamos focando no couro bovino para exportação. Então, toda uma análise é feita pegando todo o histórico desse material, desse produto, até interditando a exportação dele nos países da Europa. Bacana. E aí existe uma penalização, Isso né? aí. Não só botando a mão no bolso de quem Uhum. está praticando esse crime, mas levando aos tribunais essas situações. E aí isso me veio aquela colocação que você falou entre pautas de esquerda e direita e tudo mais, e aí você vê que tem toda uma questão política envolvida e até uma questão de economia mesmo envolvida, né? Porque você tem um mercado sendo inundado de produtos de países que não tem uma legislação trabalhista rigorosa. Então, você tem uma tendência aqui a flexibilizar os direitos trabalhistas, chegando a limites, né, Indiscutíveis, né? de violação de dignidade humana, para competir com coisas que vêm de fora. Enfim, é uma questão muito complexa, né? Muito complexa você conseguir ter Barrar essa respaldo economia. para fazer um selo ISO desse, né? Exato. Que E fazer ele funcionar. fazer Não- ele Não funcionar. adianta só criar. É. Não adianta só criar. Né? E mudar a Ter cultura. efetividade, né? A cultura de pensamento do consumo final. Isso. Porque Isso, se a gente isso for é aqui muito pertinho na importante, 25 de março, o contrabando, É ele explícito. é explícito. E quem está por trás produzindo esse contrabando? Pessoas que estão Exatamente. sendo Quem tá consumindo, escravizadas. E a gente contribui E para isso também com a o gente tem- consumo. a gente alimenta A gente isso. alimenta. A gente alimenta isso. É a mesma lógica do tráfico de drogas, né? O consumidor É. está alimentando o É. tráfico. Ele a é tratado demanda- como vítima, Mas mas é ele que está Eles ficam alimentando lá, bravos, né? eles ficam bravos, Mas mas é ele que faz a está roda girar. alimentando, É. né? Então, Se existe demanda, né? Então tem que ter oferta. tem que ter oferta. Então, assim, tem que segurar as duas pontas, né? Não pode soltar numa Só uma. e segurar a outra. Não vai funcionar isso, vai dar errado, né? Né, de fato. Poxa, doutoras, o nosso prazo. Deixa eu ver, dar uma olhada no reloginho. De fato. No finalzinho a gente sempre pede, né, para fins de colaboração conosco, mas também para difundir esses temas importantes, indicação de convidado. E a gente conta também sempre que, além de indicar, se vocês puderem nos ajudar, né, a fazer esse contato. Claro. Mas eu gostaria de pedir a indicação de cada uma de vocês. Eu sei que vocês têm pessoas em comum para indicar, mas aí cada uma faz uma indicação e aí a gente entra em contato para convidar para o programa, para continuar debatendo esse tema, né, em uma outra oportunidade. Mas
pelo que eu vi, não só no roteiro, mas dada a complexidade, é um assunto que acho bastante pertinente a gente voltar, né? Assim que possível, porque tem muita coisa que. Tem muita posso gente pedir? boa Muita pra gente gente boa, indicar. né? Nossa, gente, Então, por favor, é uma lista, eu tenho até Doutor medo. Paulo. doutora, vocês chegam. Eu tenho vocês medo chegam- de falar, de fazer uma indicação aqui, porque certamente eu vou esquecer de alguém importantíssimo, porque a rede é enorme. Tem gente boa demais para falar sobre esse assunto. Né? E a gente Coloquei as senhoras numa saia numa justa. saia né? justa, É. total. Tá bom, Isso é doutor Paulo, complexo. acho que é um nome de consenso, dado, É. inclusive, a. Eu acho que aqui, se você vai entrevistar São Paulo, acho que é importante ter a Daniela Muscari da DPU. Da DPU, ela é fantástica. E ter Catarina. Eu também também. falaria na É um bom Catarina. critério Catarina geográfico sempre pra chama não dar problema. Catarina. Catarina é Catarina é ela ia com o maravilhosa. grupo móvel para A Estela, do Ministério a Público Federal. Estela Scampini, também maravilhosa. Eu chamaria alguém da Polícia Federal para. Eu acho que sempre tem que ter alguém da área da repressão para falar as dores, Sim, né? necessariamente. Isso. O que mais? Tem muita gente Tem, boa. tem. Eu não vou, eu vou me abster. Ó, eu não queria Vou me importuná-las abster. pelo telefone, mas eu vou ter que pedir ao pessoal. Já traria a Lívia. A Lívia Lívia. Miraglia, mas é Minas, né? Minas. Mas. Que é coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo Oh, interessante. e Tráfico de Pessoas Tráfico de da pessoas. UFMG. Ah, A interessante. professora Bom, Lívia como Miraglia. temos alguns nomes, se vocês me permitem, depois eu vou pedir por Claro. escrito, porque aí fica Claro. mais fácil. Sem dúvida. Tá bom? Tem o Doutora, Dr. Jonatas disposição, também. né? Dr. Jonatas. também. doutor Jonas, também de pensei. onde que é? Ele Ele, para. ele Vou parar. CNJ também. Mas ele tá no CNJ, tá sempre então, É que eu tava pensando. É. Inclusive, até olhar pra câmera, o Dr. Jonas, ele, assim, ele deve me conhecer de vista, mas eu tô com todo respeito, doutor. Algum tempo de olho no senhor, por conta dessas pautas mesmo. Dr. Jonas é Dr. muito Jonatas, distinto. maravilhoso. Ele é um Adira profundo Paz. conhecedor do tema, né? Adira Paz, que fez o Pureza. filme Pureza, Sim, que eu indico Manas. também para todo A mundo própria assistir. Dona Pureza, A né? própria Dona Pureza, talvez, Já tá pela mais dificuldade da idosinha, idade, né? de viagem, mas eu acho que a Dira é uma embaixatriz no tema, É. né? Poxa, E ela fez bacana. Manas Manas agora. também sobre Filme. o tema. Poxa, a lista bem. A gente passa também a A lista gente de passa. filmes também, É, porque o pessoal é. gosta de ver, né? É muito Seria importante. bacana na postagem a gente também né, É. coloca lá para o pessoal, né? que se Indicação de interessa. filmes, de livros. Aliás, o pessoal que se interessa e as pessoas que têm que se interessar, para deixar muito claro, Isso né? aí, Que isso é o isso problema aí. de todos nós, né? Claro. E é importante também chamar o pessoal do MPT, Sim. Pra Sem falar. dúvida. né? E os auditores fiscais, Esses são que feras. fazem, que vão lá fazer. estão o ali, Então trabalho. lá com a na mão na frente, massa. né? É. Lá... E tá no primeiro combate ali. É. né? É. Poxa, doutoras, muito obrigado aí pela oportunidade, pela visita, né? Mas pela conversa aqui A conosco, gente né? que agradece. A né? gente tem Prazer é nosso. certeza que Prazer, a prazer. relevância do nosso programa, que ao nosso ver, ela já era bastante significativa, mas ela subiu bem mais depois da conversa nossa de hoje e o que a gente puder colaborar, né? E eu falo que tanto na questão do podcast, né? Que a gente tenta ter uma difusão maior, mas também pela Polícia Judicial, que a gente puder colaborar nessa discussão de um tema tão sensível, a gente está à disposição. Então, passo a palavra para cada um de vocês, para vocês agradecerem, se despedirem e meus agradecimentos aqui de coração. Tá bom? Quem começa? Bom, vou começar com a doutora, então. Por favor. Doutora Nay. Já que reconhecida pelas pares, tamanha relevância da senhora no tema, por favor. Quase Não. pós-doutora, né? Quase, eu tô no meio do meu pós-doc. Poxa vida. Mas então, eu primeiro agradecer, né, ao convite de vocês, do Black Panther, e especialmente a indicação da minha companheira de estudo, de caminho, de luta, a Luísa Figueiras, e a Cíntia, que é a minha companheira cotidiana desse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Dizer que, apesar das nossas reflexões talvez não serem muito animadoras, mas é importante cada pessoa que nos escutou, especialmente os agentes públicos que têm obrigação de enfrentar, enquanto missão institucional, esse tipo de prática criminosa, se sentirem motivados a estudar, a conhecer esse fenômeno, porque, segundo a ONU, é a epidemia do século XXI. Então, vender gente, coisificar pessoas é um aspecto inumano
oferir lucros sobre a vida e a dignidade de uma outra pessoa não está dentro do nosso patamar civilizatório. Então, é importante cada um de nós assumir um compromisso de vida contra o comércio de pessoas no nosso país e no mundo. Excelente, doutora. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Obrigado, doutora. A gente E agradece. espero que nós estejamos deixando sementes para que esse tema não fique um tema pontual, alusivo ao dia 28 desse mês, datas importantes e significativas, também como o dia 30 de julho, mas que ele se torne uma conversa e que ele se torne uma pauta frequente aqui desse podcast, mas que cada um de vocês possam levar para casa, para conversar no almoço de domingo com a família, de bater papo com os amigos, informando a existência desse tipo de prática criminosa. E é um dever de cada um de nós Poxa, poder trazer para si essa Uau, temática. o que dizer depois disso, né? não queria estar Acompanho. Acompanho. Eu assino. Assina embaixo. Voto com o relator. Volto com o relator. Querem falar mais alguma coisa ou depois dessa da doutora? Não, Não, é só reiterar o que o agradecimento. a doutora Anália disse, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, agradecer a Anália e a Cíntia por estarem aqui comigo, né, nessa parceria de sempre, né? Sempre. A gente agradece. E é isso, é muito grave e é uma das maiores violações de direitos humanos que existe, né? A escravidão moderna, esse fenômeno, e que é um fenômeno invisibilizado e que ninguém nem acredita que existe, às vezes pensa que é lenda. Então, muito importante a gente estar aqui falando nisso. E é muito importante que a gente continue falando nisso, falando, gente, É um isso mantra. existe. Entoar É esse um mantra, mantra. tem pessoas nesse momento sendo exploradas, sendo escravizadas, perdendo suas vidas por conta do lucro de alguém que coisifica e explora até a última gota de sangue, às vezes até literalmente, Morte. até trafica os órgãos depois que a pessoa morre. Então, assim, é uma realidade que parece que é lendária, mas não é. E a gente precisa falar nisso, porque a pessoa do lado pode ser a próxima vítima, Dentro da sua casa. dentro da sua casa. Então, assim, as pessoas precisam saber que isso é fato, acontece. Porque o melhor remédio aqui é a prevenção, né? Sem dúvida. Porque é como a Cíntia falou, a pessoa, você consegue resgatar, mas depois você pode perder essa pessoa de novo para o tráfico, porque aquilo bestificou de um jeito, tornou a pessoa talvez até incapaz de dar um passo à frente na sua vida, ou, né, se recuperar. Então, pode ser irreversível. Infelizmente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer não é a repressão, ao contrário, é a prevenção. E é o que vocês estão fazendo aqui, Black Panther. Muito obrigada por isso. Doutora, muito obrigado. E, Cíntia, para não dizer que não falamos das flores, você vai dar algumas palavrinhas, né? Você, por favor. Não, é só um agradecimento, doutora Luiz, de ter nos convidado, uma Anália, de se colocar, se debruçar uma vida nessa pauta. Obrigada por você estar sendo esse meio de falar sobre isso. E eu falo que a gente tem que ter sempre uma questão que é ninguém solta a mão de ninguém. E aqui, como instituições, como órgãos, como sociedade civil, ter essa mentalidade de que essa pauta é de todo mundo. E que se a gente mudar o mundo de alguém, a gente muda o mundo. Então, hoje, a gente nunca vai saber, mas a gente mudou a percepção sobre isso. E só de mudar a percepção, a gente pode ter alguém que vai pegar o telefone e fazer uma denúncia. E ela não sabe, mas ela pode mudar o mundo dessa pessoa que ela pode salvar. Então é isso. Obrigada e que a gente possa sempre estar unido e unindo que essa corrente vá aumentando para a gente não deixar que esse crime continue sendo o pior crime do mundo.
Maravilha. Obrigada. E queria também só aproveitar para parabenizar cada uma delas pelo trabalho maravilhoso que elas realizam e por essa dedicação de vida a essa causa que é realmente tem que ser uma missão de vida, né? Porque é complicado, é difícil, é custoso e a pessoa precisa ter muita convicção. Então, quero parabenizar. Inclusive, é verdade, quando a doutora aceitou o convite, ela perguntou, né, se podia convidá-la. Desde o início ela fez isso e eu entendi o porquê, viu? Parabéns. Não é? Não é? Realmente. Elas são fantásticas, né? Demais. Elas estão aí na linha de frente. Apesar de a gente ter me A gente apertado, precisa né? ouvi-las. A Cintia me apertou e eu vou entregar. Ela aperta, ué. Pois é. Eu tinha que me comportar. Ela usou de técnica policial. Não, vai render fruta. Depois você me conta, mas vai render fruta. Obrigado, doutoras. Valeu, pessoal. Mais um episódio do Black Panther QAP. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. E tamo junto aí. Desculpa hoje. Inclusive, querem divulgar? Inclusive, é verdade. Bem lembrado, Jonas. Obrigado. O Instagram das associações. É @deexodusbr. E a doutora? Freedom Fund, thefreedomfund.org. Depois a gente também coloca tudo por escrito, os links. E eu também vou divulgar o AjuFesp Oficial, né? Do Instagram. E o nosso Papo Jus, né? O podcast da AjuFesp. Sigam a gente lá também. Bem legal. De 15 em 15 dias a gente está aí lançando conteúdo novo. Agora em janeiro a gente está fazendo os TBTs de episódios antigos. Inclusive vai ter um sobre trabalho escravo. A gente vai fazer um TBT logo mais. Poxa, que bacana. Isso aí. Valeu, Jonas. Não me manda embora não, hein? Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.